Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo aqui depois, não é? Uma livezinha rapidinho aqui no horário do almoço. Para falar um pouquinho sobre, acho que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam muito e têm dúvida, né? Nutri, o que eu como para emagrecer? Então essa é uma das perguntas mais frequentes ali, né? O que eu vou comer, Nutri, para me conseguir perder peso, para que eu emagreça de vez? E sinto informar vocês, se você tem esse pensamento, tem essa dúvida, você está começando do jeito errado o seu processo de emagrecimento. Você não está indo pelo caminho melhor, né? O caminho mais certo ali para você atingir esse resultado, tá? Como assim, Nutri? Pelo amor de Deus, e agora? Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Vamos primeiro entender. Quando a gente inicia um emagrecimento, a gente pensa em emagrecer e já vai pensando em o que eu vou comer para perder peso, o que eu tenho que comer para me perder peso, muito provavelmente a gente está indo por um caminho ali para ter alguma coisa que vai facilitar esse processo. A gente vai estar querendo buscar ali atalhos. Então se ovo emagrece, eu vou comer ovo para mim conseguir perder peso, emagrecer, não é isso? Então às vezes vem esse pensamento junto e isso aí nos torna reféns. Isso aí é um pensamento de dieta e esse é um pensamento que não te leva, você pode até perder peso, tá? Mas o que vai dificultar você manter constância nesse processo e manter esse peso aí que você perdeu depois, tá? Bem longe de você. Então esse pensamento, quando a gente já busca isso, o que eu vou comer para me emagrecer, o que eu tenho que comer para me perder peso, é um pensamento ali que tá totalmente fora do que realmente você deveria estar se preocupando nesse momento aqui, tá? Deixa eu arrumar minhas folhas aqui, porque tá tudo voando aqui. Então, o que acontece? Primeiro, nesse quesito da alimentação ali, antes de você pensar nisso, você tem que pensar o que você deve fazer, o que você deve mudar para você conseguir emagrecer. E o primeiro ponto parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. E poucas pessoas conseguem fazer essa reflexão e imaginar isso aqui. O primeiro ponto é o seguinte: se você aí tá numa luta contra a balança, se você já foi não sei quantos nutricionistas, se você tá indo e vindo nesse processo de emagrecimento, não consegue ter um resultado satisfatório ali, pode até perder peso, mas vai lá e reganha o peso de novo, tá? Tá se embolando nesse processo? Tenha certeza que o que você vem fazendo não está certo, não está da melhor maneira ali possível. Então, tudo que você veio aí aprendendo sobre emagrecimento, né, tudo que você está colocando em prática na sua vida, não está sendo as melhores estratégias para te ajudar a ter os melhores resultados. Afinal de contas, se tivesse sendo, você não estaria nessa situação, concorda comigo? Você já teria, né, evoluído aí, pulado de patamar ali há mais tempo, tá? Então, aqui, o que a gente deve ter ciência é que não só a alimentação, não é só alimentos que você vai, né, colocar na sua rotina, ou algumas pessoas já partem para o caminho de deixar de comer alguns alimentos, que vai garantir o seu resultado no emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele não lida só com isso. Todo mundo aqui, pessoal, sabe que tem que comer fruta, sabe que tem que beber água, sabe que não pode extrapolar na comida, não é verdade? Todo mundo é cansado de saber disso. Isso é o ponto básico que a gente encontra em qualquer, em qualquer site de busca, em qualquer página ali de emagrecimento. Esse é o ponto básico. Só que só isso não é o suficiente para fazer com que você realmente mude o seu comportamento e mude ali para ter esses resultados que você tanto deseja. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não está pensando só em alimentação, mas a gente tem que pensar ali no comportamento e mudança de hábitos. E isso aí que é o que pega mais nesse quesito. É o que as pessoas mais têm dificuldade. Por isso que fica indo e voltando. Porque não aprende uma base sólida, enraizada, para que realmente consiga manter aqueles resultados a longo prazo. Aí fica igual um macaquinho, né? Pulando de nutricionista em nutricionista. E a nutricionista que é ruim? Não, não é a nutricionista que é ruim. Não é o planejamento que o nutricionista te passou que é ruim. Não é a dieta tal ali que é ruim, tá? O que está acontecendo é que a estratégia utilizada não está sendo a melhor ali possível. Os caminhos que você vem tomando não estão sendo os melhores possíveis para você atingir esse resultado satisfatório e duradouro, né? Principalmente isso, que ele dure, persista por mais tempo ali, né? Isso aí é muito importante. E no quesito da alimentação,
Os alimentos, pessoal, eles vão ser de grande, enorme ajuda nesse processo. Só que o primeiro ponto, a gente tem que libertar desse pensamento de dieta, parar de ter medo de comer. Quantas pessoas aqui não têm medo de comer e engordar? Tem medo de ganhar peso, de ficar com excesso de peso. E quando eu falo sobre esse medo, eu falo porque eu também sei, eu já senti esse medo, né? Pensa só para vocês verem, eu sou nutricionista. Infelizmente, né, algumas pessoas aí, se tiver um nutricionista com excesso de peso, essa pessoa não vai consultar com ele, não vai pôr credibilidade no serviço dele. Infelizmente é o que acontece, né? Porque no pensamento vem o seguinte, poxa, né, aquela pessoa não cuida nem dela, como é que ela vai cuidar dos outros? Não é exatamente isso que acontece? Então eu sei muito bem o que é ter medo de ganhar peso. Eu sei muito bem o que é isso. Saber o que tem que fazer e não colocar em prática. Eu também sei muito bem do que é isso, porque eu já passei por essas experiências. E justamente esses pensamentos, às vezes, de você conhecer demais alimentos ali na sua mente que são permitidos e proibidos, né? Como eu sempre reforço para vocês, que é o que a gente tem que quebrar essa percepção que não existe numa alimentação saudável, tá? Alimentos que vão ser permitidos ou alimentos que vão ser proibidos. O que existe no quesito da alimentação são estratégias que a gente vai fazer em determinados períodos de tempos ali. E existe objetivo que você deseja e aquilo que você vai conciliar na sua alimentação para que você cada dia fique mais próximo do seu objetivo. Então, a critério é o seguinte, brigadeiro. Se você todos os dias comer um brigadeiro e manter o restante da sua alimentação equilibrada com o seu objetivo, no final das contas, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Claro que vai. A diferença está no seguinte, se você come ali 10 brigadeiros no dia, tem episódios compulsivos, come em excesso, né? Vai lá ver aquele arrozinho fresquinho, come, já matou a fome, mas continua comendo. Isso aí, esse comportamento vai atrapalhar você ter sucesso no seu emagrecimento. Vai fazer com que você fique indo e voltando, né? Esse comportamento aqui a gente tem que trabalhar. Então, aqui que é a charada do negócio, é você saber identificar, passar por uma autoanálise, saber ali tomar as próprias decisões do que naquele momento vai ser mais interessante para você atingir o seu objetivo. Não já vim com esse pensamento, nossa, não posso porque eu estou de dieta, né? Isso aí vai atrapalhar muito esse quesito aí. E no quesito dessas estratégias, a gente tem várias que vão auxiliar ali você dar uma acelerada nesse emagrecimento. Porque como eu sempre falo aqui para vocês, a gente tem uma base sólida que você tem que manter, vai manter para sempre. Essa mudança de comportamento, daquilo que te sabota, daquilo que tá atrasando os seus resultados. Então você tem que primeiro identificar tudo isso e saber lidar com cada situação, tá? Para depois lá na frente você vir com essas estratégias. Porque essas estratégias, essas dietas, né? Elas vão ter dia para começar e dia para serem finalizados, né? Você não vai manter elas para sempre. Você não vai ficar fazendo elas pelo resto da vida da mesma coisinha. Porque o nosso corpo, né, o nosso metabolismo, ele se adapta àquele estímulo. Quantas pessoas estão aí no processo de emagrecimento e vinham fazendo jejum ou restrição calórica ali e tal, né, ou as duas associadas, ou outro tipo de estratégia, e a hora que pensa que não tá conseguindo perder mais nada, né? Tá estagnado na perda de peso, não perde mais nada ali. Justamente por que isso tá acontecendo? Porque não veio fazendo essa ciclagem, né, esse ciclo dessas estratégias e o corpo se adaptou àquele estímulo. O nosso corpo tende a se adaptar. Por isso, quando a gente inicia ali com uma estratégia de muita restrição, né, vai e restringe muitas calorias, não é algo que você vai manter por muito tempo e pode, inclusive, prejudicar o seu processo de emagrecimento, porque chega uma hora que o seu corpo se adapta, aí algumas pessoas na tentativa vão lá e restringem mais, né? Então isso aí começa a virar um problema muito sério ali, tá? Mas a gente tem na alimentação alguns alimentos que vão auxiliar nesse papel. Então, por exemplo, as fibras ali são um grande aliado no processo de emagrecimento, porque elas vão te ajudar a ficar mais saciado, além de ser uma fonte ali, né? Normalmente esses alimentos ricos em fibras, eles são uma boa fonte de vitaminas e minerais que vão contribuir para o bom funcionamento do corpo. Então isso aí sempre tem que ter numa alimentação, tá? Só que as pessoas às vezes encaram isso como um período de validade.
o que não deveria ser, né? Então, a estratégia, a dieta ali que ela faz de restrição, de proibição ali, aquilo ali que ela deveria encarar como uma coisa que vai acabar rapidamente. Só que muitas vezes elas encaram os bons hábitos saudáveis como uma coisa que vai acabar, né? Que não vai ser mantida a longo prazo. Aí já vai até com esse pensamento, igual agora chegando no final de ano, né? Tem as viagens, essas coisas assim. Então começa com o pensamento, eu vou treinar todos os dias, vou fazer isso todos os dias, porque aí eu vou conseguir perder meu peso e tal, vou conseguir emagrecer e tal. Até eu chegar naquele momento. Só que não, né? Então, a atividade física, esse consumo de fibras, de frutas, é algo que você vai ter que, né, persistir com isso por mais tempo ali, né? Para que você consiga realmente ter os resultados que deseja e manter esses resultados a longo prazo ali também, senão não vai. Ou inclusão, por exemplo, de chás, é algo que ajuda, Nutri. Eu vejo muitas pessoas me perguntam sobre isso. E aqui eu volto a chamar de novo a atenção para esse detalhe. Eles vão auxiliar, vão ajudar, fazem parte de uma rotina saudável ali, tá? Não só por questões, né, mas por né, nutrição ali, mas porque eles auxiliam em alguns processos importantes. Então, na modulação do paladar, na própria lipólise, né, que é a quebra da gordura, e na oxidação da gordura, ajudar a queimar mais essa gordura, tá? Ajuda às vezes te manter mais relaxado, mais calmo. Então, para aquelas pessoas que são mais agitadas, então tomar ali, por exemplo, um chá de passiflora, que é a folha do maracujá, ou às vezes de melissa, é uma excelente estratégia. Por quê? Vai ajudar a enfrentar uma raiz do problema, né? Porque sempre quando a gente pensa em excesso de peso, pessoal, não é simplesmente comi em excesso e ganhei o peso. Esse aqui é só o finalzinho do mecanismo ali. Mas o que te levou a comer em excesso? O que te levou a ganhar esse peso em excesso ali? Não é simplesmente só porque comeu em excesso. Tem um gatilho ali atrás que fez você chegar nesse patamar que você tá. Então aqui é um outro erro muito grande, né? Se você não investiga o porquê, não aprende a trabalhar esse porquê, você sempre vai ficar indo e voltando no processo. Não vai ter um resultado satisfatório, eficaz, né? Duradouro ali, tá? Então a gente tem que pensar nisso aqui. Mas igual, por exemplo, os chás, eles vão ser um ótimo aliado. Mas o que adianta você tomar só ali no mês, fica ali tomando nessas mix de chás, que seca não sei o que faz não sei o que, faz aquilo outro, mas aquilo outro, e depois, né? E quando você parar de tomar esse chá, o que vai acontecer? Então, tá vendo? Às vezes a gente coloca, a gente quer isso, né? A gente quer achar uma solução rápida, ou às vezes apontar um culpado, né? Achar uma solução ou apontar o culpado para a situação que a gente tá. E que é rápido, porque a gente não quer passar por um processo. Porque muitas vezes a gente vem associado que esse processo é algo doloroso, é algo difícil. A gente tem ansiedade de querer realmente mudar mesmo. Só que esse pensamento não vai te levar a lugar nenhum, né? Porque afinal de contas você já vem tendo ele há quanto tempo? E tá na onde? Tá no mesmo lugar, tá no mesmo ponto, né? Não conseguiu, né, desenvolver ali pra frente, né? Então tem que mudar isso, tem que parar de ficar nesse pensamento, olha, eu vou comer isso aqui vai emagrecer. Nossa, o que eu recebo de perguntas aqui, que Nutri, posso comer isso? Nutri, posso? Posso. Isso aqui é um sinal clássico de pensamento de dieta, é um sinal clássico que a gente fica preso a outra pessoa a determinar aquilo que a gente precisa ou não comer. Então a gente fica dependente ali. Então por isso que a gente não consegue muitas vezes ter sequência nessa caminhada. Você não pode ter essa dependência ali. Igual o papel do nutricionista não é te proibir, não é te restringir ali, né? Não é dizer o que você pode ou não deve fazer, mas ele te ajudar a você entender naquele momento quais vão ser as melhores escolhas para você. Então se agora aqui no horário do almoço, né, se você quiser comer o miojo, você come esse miojo. Não é um nutricionista ali que vai te proibir de comer esse miojo. Porque até então, se você come um miojo, por exemplo, isso pra mim não vai fazer nenhum efeito. Isso aí para as pessoas ao seu redor não vão ter efeito. Isso aí vai ter efeito para você mesmo. Então esse é o papel da autorresponsabilidade, né? Aquilo que vai interferir, as suas ações, as suas atitudes, elas interferem naquilo que você faz. Só que aí cabe, né, você aprender técnicas para você fazer essas melhores escolhas. Abrir a sua mente para entender, peraí,
Agora, às 11h30 hoje, será que o melhor momento é eu comer um miojo agora, nesse exato momento? Né? Não porque o miojo te engorda, porque um miojo ali não tem poder de engordar ninguém, tá? Mas, porque aquele miojo ali, ele não vai fornecer muitas vezes, né, ali a nutrição que você precisa, né? Equilíbrio na sua alimentação que você precisa para você atingir o seu objetivo. Mas tudo tem que ser colocado na balança. Então vamos supor, hoje eu tive um imprevisto super grande, eu ia preparar meu almoço, cozinhar em casa, só que eu tive um imprevisto, ou hoje eu tô passando mal, tô doente, tô com a garganta inflamada, então não tá descendo nada ali, eu não quero ver nada. Então a única coisa que me agrada um pouco o meu paladar é um miojozinho ali, né? Aí, tá vendo como é que tem que ter esse desbalanço? Então, quem sou eu para determinar o que você pode ou não pode comer? Eu devo te ajudar a fazer as melhores escolhas, a aprender a ver as melhores estratégias para você atingir seu objetivo ali. Mas não determinar, olha, você tem que comer isso, aquilo outro. Por quê? Quando a gente tem essa determinação, a gente, né, alguém mandando ali no que a gente deve fazer, que é o que veio acontecendo há muitos anos, né, com as estratégias que os nutricionistas, né, vieram impondo ali para as pessoas, né, olha, tem que ser isso e isso, pega o papel e te entrega, você tem que fazer só o que tá aqui, tá? Não é uma coisa muito eficaz, porque se fosse, pelo tanto de nutricionista que tem, pelo tanto ali de pessoas que têm desejando perder peso, que já foi em vários nutricionistas e não conseguiu ter resultado, é justamente porque a falha tá nisso, porque fica só dependente daquele papel ali, tá? E não consegue ser dependente, né? Tem independência nesse processo de emagrecimento. Fica só dependendo de uma fórmula mágica que ia ter o resultado rápido. Você podia passar isso aqui, alguma coisa para dar uma aceleradinha no processo de emagrecimento. Então, quando a gente busca atalhos, a gente não aprende o caminho certo. E se a gente não aprende o caminho, a gente fica aqui, perdido, né? Se você for igual aqui, por exemplo, um lugar que é mais complicado de ir, vamos supor, Belo Horizonte, uma cidade grande, sei lá, São Paulo, né? As capitais que são grandes ali. Se você aprender só não aprender o caminho para você ir, chegar lá, né? Se alguém te leva e te põe lá, como é que você volta depois? Como que você mantém nisso aí, constância nisso aí depois? Se você não aprendeu o caminho. Você ficou o tempo inteiro dependendo de alguma coisa, dependendo de alguém dizer o que fazer ou não fazer, né? Então, esse aqui é um detalhe muito importante no processo. E por isso que a gente tem tantos níveis de sobrepeso e obesidade, por isso que a gente tem ali tanto essa questão de pessoas que tentam, se esforçam e não conseguem. Porque quando a gente pensa no que tem que fazer para emagrecer, todo mundo sabe. O que vai fazer ali depois, né, lá na frente, é as estratégias que você vai ali, às vezes naquele momento, depender de alguém mais junto com você e fazer. Igual, por exemplo, quando vai fazer uma ciclagem dos... Vamos supor, vai fazer uma dieta mais hiperproteica e outra com menos carboidrato, né? Aí o nutricionista vai te ajudar a calcular. E na verdade, hoje em dia, eu acho que tem até aplicativos que calculam isso aí, o que a gente come, né, ao longo do dia. Mas ali, sentado junto com o nutricionista, ele vai te ajudar nisso, tá? Mas ali, para você chegar nesse patamar aqui em cima, você tem que aprender uma base aqui, tá? E essa base é o que você vai levar para sempre, para você não ficar sempre dependendo de alguém ali dizendo que você tem que comer ou não. E sabe o que eu mais vejo nisso, pessoal? É porque as pessoas têm esse medo de comer e ganhar peso, né? Igual eu falei pra vocês no início, eu entendo, eu sei muito bem o que é isso. Eu já tive medo, muito medo, né? De ganhar peso, porque vem esse terrorismo implantado, então a gente pensa o seguinte: nossa, se eu comer um brigadeiro aqui agora, eu vou ganhar peso. Nossa, se eu comer uma pizza aqui agora, eu vou ganhar peso. E isso, pessoal, isso é sempre a gente vai enfrentar alguma situação assim, né? Alguma coisa ali que pode estar tentando te levar a sabotar. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem aqui. Ontem à noite, o que aconteceu? Eu tinha planejado de... Vocês viram que eu até postei aqui que eu estava estudando um livro, né? Lendo um livro ali sobre modulação dos genes através da alimentação, né? Que é algo ali que ajuda muito no processo de emagrecimento. Então, por mais que você tenha os genes determinando que você vai ter sobrepeso e obesidade, mas através da combinação de alguns alimentos, você consegue ir modulando esses genes, né? Para que você não desenvolva ou para que você reduza o risco, né? Não só de obesidade, mas doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, né, mal de Parkinson e tal. Só que ontem eu também tinha programado que eu ia estudar uma outra parte do meu curso
Só que acabou que eu não consegui, não deu tempo. Igual eu falei pra vocês, final de semana eu acho que eu sou mais produtiva ali. Aconteceu umas coisas que eu não consegui fazer. A hora que foi chegando no final da tarde, que foi me batendo uma ansiedade muito grande, né? Só que eu não tinha me ligado nisso. Foi me batendo uma ansiedade, eu fui ficando andando pra lá e pra cá, que trem assim. Daí foi ter meu esposo comentou comigo assim, vamos pedir uma pizza? Ou um sanduíche? Daí eu peguei e falei com ele, vamos. De primeiro eu falei com ele, vamos. Depois eu parei e pensei, peraí, você tá com fome? Perguntei pra ele. Ele, não tô com fome não. Você tá? Não, eu não tô com fome não. Daí ele pensou o seguinte, mas agora eu não tô com fome, mas depois eu vou ficar. Daí, olha pra você ver, com medo depois de ficar com fome, né? Como se aqui em casa não tivesse nada pra comer e tivesse realmente que pedir uma pizza ali depois, né? Aí eu peguei, não, mas eu também não tô com fome. Não, eu tô, e eu peguei lá, eu lembro que ainda falei que foi na lata, não, eu tô ansiosa. Então, tipo assim, se eu não soubesse fazer essa identificação comigo, de quando eu tô ansiosa, muito provavelmente eu teria falado, não, vamos pedir agora a pizza, teria comido a pizza. Depois que eu tivesse comido essa pizza lá, eu tinha achado muito ruim, porque não era o que eu queria, não era o que eu precisava, porque naquele momento eu precisava era o quê? Não, peraí, calma, Tamara, você não precisa ficar ansiosa porque você programou fazer muitas coisas e não deu aqui certo, né? Você não conseguiu executar tudo, né? Então esse é o pensamento que eu tinha que ter tido a primeira mão. Então tá vendo que por mais que você conheça, mas sempre vai ter essas situações acontecendo na sua rotina, né? Sempre vai ter isso aí, pessoal, sempre vai acontecer. Isso é o que aconteceu comigo ontem, mas com vocês aí, aposto que acontecem outras coisas diferentes que acabam sabotando esse processo de emagrecimento e dificultando esse processo aí, tá? Mas se eu tivesse comido a pizza ontem, eu teria desencadeado certos tipos de reações, porque depois eu ia cair a ficha que eu comi sem estar com fome, sem estar com vontade, que foi o que eu falei na live muito com vocês aqui no sábado, né? Então quem não assistiu, ela tá salva aqui. Eu ia ter comido sem estar com vontade, tinha comido por impulso. Isso ia ter me gerado ali uma culpa, uma sensação de fracasso, uma sensação de, meu Deus, por que eu fiz isso? Ia me frustrar, me chatear e talvez assim ia refletir em toda a minha semana hoje. Talvez hoje de manhã eu não teria nem conseguido treinar, nem fazer uma atividade ali, tá? Então tá vendo que é uma açãozinha, um sentimento, uma emoção, leva um gatilho para um comportamento e esse comportamento vai levando para outros. Então tem que aprender fazer essa autoanálise ali. Então essa base aqui, pessoal, ela é muito importante. Por isso que simplesmente só ter um papel ali que o nutricionista te passa para você conseguir perder peso, não vai ser a principal coisa ali que vai garantir o seu sucesso. Porque a gente tem um leque de coisas que devem ser trabalhadas antes da gente evoluir mais pra frente aí com essas estratégias, antes de colocar essas estratégias ali, tá? E esse ponto de autoconhecimento aqui, essas partes aqui da base, você precisa ter, né, um alinhamento, umas ajudas para você conseguir passar por isso ali, né, enfrentar esses processos aqui, mas lá na frente, né, você tem que aprender a ter essa autonomia, porque nem sempre você vai ter alguém que vai ficar ali te ponderando isso, né, depois lá na frente você tem que aprender a lidar com isso. Por isso que ele fica indo e vindo no emagrecimento, né, um dos motivos é esse. Porque não aprende essa base sólida, não aprende a lidar com as emoções, aprende assim, a identificar o que está sabotando, fica só a busca de um milagre, né, de algum alimento ali que vai te auxiliar nesse processo de emagrecimento, que vai te emagrecer, né? Mas seria muito bom, imagina, pensa só para vocês verem, pessoal, o tanto de dinheiro que às vezes a gente tem alguns artistas, algumas pessoas que têm um patamar mais elevado aí, né, financeiramente, e que ainda tem sobrepeso e excesso de peso. Quando eu falo sobrepeso e excesso de peso, pessoal, não tô falando só questão de estética, que né, acho que o maior fator que nos leva a querer mudar é a estética, né, com certeza. Mas ali a gente também tem um fator saúde junto associado. Então essas pessoas aí que têm um poder aquisitivo maior, né, ainda estão com sobrepeso e obesidade. Vocês acham aí, se tivesse uma fórmula mágica, você vai tomar tal chá e você vai secar de vez, não vai ganhar peso mais, vai ficar maravilhosa e tal. Se tivesse um alimento só que você consumisse e não tivesse mais isso, você
não existiria mais ninguém com sobrepeso, obesidade, não existiria ninguém nesse caminho fazendo tantas cirurgias plásticas ali para ter resultado, né, para conseguir melhorar a performance ali, né, melhorar, né, o corpo ali, a aparência física, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado disso, porque realmente o que tem que fazer é um passo a passo, é aprender a ter constância, aprender a driblar os seus sabotadores ali, para que você atinja um patamar bem legal nesse processo aí, e para que você mantenha-se naquele processo ali, mantenha os resultados adquiridos naquele processo, tá? Porque, sinceramente, perder peso usando uma fórmula mágica e depois você reconquistar aquele peso todo de novo, isso não é satisfatório para você, tá? Porque tanto emocionalmente quanto fisiologicamente isso não é legal. Emocionalmente, bate uma sensação de desespero. Nossa, eu ganhei peso de novo, meu Deus. Daí você vai tentar fazer de novo o processo e acaba só piorando, né? E fisiologicamente, porque o nosso corpo, o nosso metabolismo vai se estragando ali. Toda vez que você fica indo e voltando nesse processo de emagrecimento, você está estragando um pouquinho seu metabolismo. Você está estimulando ele da forma errada, utilizando os itens da maneira errada, tá? Então, aqui quando a gente pensa aqui no que comer para emagrecer, não é simplesmente o que comer, mas o que mudar para emagrecer. Esse é o primeiro pensamento que tem que vir, né? O que eu tô fazendo hoje, atualmente? Para e pensa, o que você tá fazendo que você acha que é legal, tá te ajudando a manter o resultado ali, te ajudando nesse caminho a chegar no seu objetivo, e o que você faz que você acha que não tá te ajudando, certo? Porque tem que aprender a fazer essa mudança ali, para depois você conseguir persistir mais nesses resultados aí satisfatórios no emagrecimento, tá? Então, pessoal, era um pouquinho sobre isso que eu queria falar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu acho que eu esqueci de deixar aqui, né, anotadinho para vocês mandarem as dúvidas que vocês tiverem. Mas esse recado que eu queria deixar para vocês, não fiquem com medo de comer e engordar, não fiquem ali buscando o que eu vou comer para emagrecer. Essa estratégia emagrece mais, isso aqui é o que faz perder peso. Não busca isso, né? Busca realmente um caminho que você vai aprender e manter para sempre, tá? Para que você nunca mais tenha que ficar refazendo, né? Buscando essas fórmulas milagrosas, buscando esses milagres aí nesse processo de emagrecimento, tá? Queiram isso, queiram realmente enraizar um hábito, alguma coisa ali que seja importante para vocês, e na medida com que vocês dão conta também, tá? Porque é muito fácil, igual a gente vê, a gente se compara muito com outras pessoas, vê igual essas musas fitness, né, entre aspas aqui, vê elas lá naquele sucesso, aquela coisa, vê aquele corpão, às vezes vê uma foto de antes e depois, né, e vê assim, nossa, mas que resultado maravilhoso. Só que às vezes a gente nem lê a legenda, que lá na legenda tá escrito assim, né? Eu vejo muito isso. Foram 10 anos de caminhada, foram, né, sei lá quantos anos, e até hoje, com muitas recaídas e tropeços, para me chegar no meu objetivo, no resultado que eu tenho hoje, né? E tá lá a gente ali, né, querendo um resultado em um dia. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas pesquisam no Google como perder 10 quilos em 3 dias. Arranca um braço que você perde, né, uma perna que você perde aí, os 10 quilos. Gente, isso é loucura, tá? Perder 10 quilos em um mês, né, dependendo da proporção de gordura, né, do que deve ser perdido, isso sim, dá pra acontecer, tá? Mas, ai, que absurdo, perder 10 quilos em 3 dias, isso é muito fora, pensa. Sem fazer, tomando uma fórmula mágica, sem mudar, sem descobrir o que tá te sabotando, porque até hoje você ainda não conseguiu emagrecer, porque até hoje você foi em vários nutricionistas, você acompanha vários nutricionistas, vê vários, tudo que é reportagem, faz vários tipos de treino, mas não consegue ter resultado. Não fiquem desesperados querendo ter esse resultado rápido, querer ter uma fórmula mágica, queiram aprender o caminho ali para ter sucesso, tá? E o que comer para emagrecer é comida de verdade. Comer aquilo que você gosta, você se sente bem, que você consegue comer com consciência, com prazer, que leve nutrientes para você, que leve vitaminas, que leve minerais, que às vezes até te lembre, né? Te leve uma emoção, alguma coisa que te lembre infância.
Pode comer? Pode. Mas aprender a lidar qual o melhor momento para comer, né? Porque realmente isso faz sentido para mim, agora nesse momento, no processo que eu tô. Tirar esse peso de dieta dos ombros é muito importante. Para que você consiga ter o resultado que você quer e manter nele, tá? Então não fique desesperado, caçando resultado muito rápido, tá? Porque isso aí não é o caminho, né? Não vai te manter lá naquele resultado ali, não, tá bom? Então queira realmente aprender o que deve fazer, aprender a se autoconhecer e driblar. Porque afinal de contas, se só pegar um papel e emagrecer, não existiria ninguém aí com sobrepeso e obesidade mais. Porque se fosse só pegar um papel e fazer o que está escrito no papel, outro porém aqui muito grande, que eu já até comentei para vocês. Eu pegar um papel e fazer tudo que está escrito nele, para mim é muito difícil, né? Hoje eu tenho mais facilidade, mas no início para mim era muito difícil. No meu primeiro ano de formada, eu devo ter montado umas 20 dietas para mim e não segui nenhuma. Sabe o máximo de vezes que eu segui essa dieta? Um dia, gente. Porque eu não era para mim aquilo. Porque eu tava muito presa a pensamento de dieta, proibido, isso. Tinha muitas coisas que eu tinha que resolver primeiro, antes de realmente partir ali para uma coisa mais prescrita, para uma coisa mais calculada. Então, por isso que pra mim não dava certo. Então, antes de eu pegar uma estratégia, eu tinha que ter resolvido um leque de coisas. Mas a faculdade nunca me ensinou sobre isso. Então, eu tive que estudar, correr atrás. Eu até achei engraçado que uma menina aqui, uma colega amiga minha aqui, mandou pra mim um vídeo. Eles fizeram até um meme, né? Do nutricionista estudando e tal para montar conteúdo. E realmente é isso, galera. Eu não falo o que eu falo aqui pra vocês, realmente, só assim, porque eu acho, porque isso, não. Eu falo porque realmente ali eu testei comigo, alguns pacientes fizeram, eu estudei, busquei artigo científico, fiz curso. Gente, cada cursinho que eu faço, igual a minha pós-graduação que eu fiz sobre obesidade e emagrecimento, a minha pós-graduação, ela foi ali R$4.000. Um curso que eu faço de coach, R$3.000. Outro cursinho ali simples, de 20 horinhas, R$200. Então eu me esforço bastante, né? Fora artigos, tudo para estudar, livros que eu compro. Eu não compro um livro bom de nutrição sobre emagrecimento por menos ali de R$120, por menos de R$100 eu não compro. Eu não acho um livro bom assim, tá? Que leva conteúdo realmente. Então eu realmente estudo, né? Pego no pé ali, vejo, para levar o que realmente vai funcionar ali. Para ensinar para os meus pacientes, ensinar para vocês aqui no Instagram o que realmente vai levar a sério, vai funcionar. Aí essa menina mandou esse meme pra mim que mostrava, né, a menina lá estudando e falando, eu me matando de estudar para produzir conteúdos para postar no meu Instagram. Aí vai lá a blogueira fitness, né, nem sabe o que ela tá falando, tira uma foto e posta lá e manda o pessoal comer aquilo. E tem muito mais ali repercussão e tal. Então isso aqui que é uma diferença muito grande, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, que eu tô falando aqui não é simplesmente porque, eu acho, não, porque eu sei, tá? E quando tem alguma coisa que alguém me pergunta e eu não sei, às vezes não tenho segurança sobre aquilo, não estudei sobre aquilo, eu vou lá e estudo. Exatamente por isso que atualmente eu só trabalho com emagrecimento e saúde. Não trabalho, né? Tem muito tempo isso já. Não trabalho com crianças, não atendo crianças, não atendo adolescentes, tá? Por quê? Porque eu quero dedicar o máximo possível do meu tempo para levar conhecimento sobre emagrecimento, sobre saúde ali, tá? Porque se eu ficar cada hora estudando uma coisa, eu não consigo concentrar naquilo que é mais importante para mim, o que eu mais gosto de fazer e levar o melhor conteúdo sempre para vocês, especializar sempre, tá? O certo é cortar a farinha de trigo ou diminuir. Pois é, tá vendo? Mais uma coisa aqui. O que acontece? Depende da estratégia que você vai estar fazendo. Depende se você tem intolerância. Uma pessoa com intolerância ao glúten, tá? Que se sente mal, não consegue, né? Não pode comer o glúten. O que tem que rolar ali? Ela realmente vai ter que tirar, porque se ela come, ela passa mal, agrava outros sintomas. Mas visando um processo de emagrecimento, vai depender da estratégia que você vai estar utilizando, tá? Então, de maneira geral, uma vida saudável ali, uma base, não vejo por que realmente eliminar ele da sua vida, tá? O que você tem que ver ali é o quanto você come. Então, vamos supor, a farinha de trigo eu como, né, o pão de manhã, depois lá pelas 9 horas eu como um bolo, lá pelas 2 da tarde eu como de novo um bolo, toda hora que eu tô com fome eu belisco um bolo, algum item da farinha de trigo. O problema não tá na farinha de trigo,
Está na quantidade que você está comendo dos alimentos que é feito com ela. Então, tá nas extrapolações ao longo do dia. Não ela que tá fazendo você ganhar peso. E aí vem um detalhe. Ah, eu tô em tal estratégia, vamos supor, low carb, tá? Low carb você vai reduzir a farinha de trigo. Por quê? Porque na low carb você reduz carboidratos. Então, não é só a farinha de trigo que você vai reduzir, mas o arroz, a batata, a mandioca, tudo que é grande fonte de carboidrato, você vai reduzir nessa estratégia, tá? Aqui tem mais um detalhe. Pessoas com SOP, pessoas ali, dependendo do processo que tá do emagrecimento, a gente faz uma redução ali, tá? Mas cortar, eliminar, nem sempre. Então, quem tem SOP, é muito interessante fazer uma redução boa dessa tipo de farinha ali, tá? E vai depender da combinação que você vai fazer ao longo do dia também. Então, igual eu falei, você ficar comendo pão puro é diferente, pessoal. Comer um pão puro, igual agora você, né, vamos supor lá, pelas 9 horas da noite, você vai lá e come um pão puro. A resposta que ele gera pro seu organismo é uma. Agora, você comer esse pão com ovo, a resposta é outra. Então, tem essa diferença. Tem essas estratégias aí que a gente bola na alimentação para fazer dar certo, tá? Então, tem essas combinações aí que a gente vai fazer, tá? Mas vamos lá, continuando com a farinha também. Farinha de trigo integral, nutri ou a branca? A integral, ela é íntegra. Ela tem muito mais fibras, muito mais vitaminas, muito mais nutrientes do que a branca. Porque a branca foi muito refinada, muito processada, tá? Por isso que a branca, ela vai elevar muito mais a sua glicose. Então, uma estratégia aqui no emagrecimento. Quem tem muito excesso de peso, tá com obesidade, pessoal, isso que rola muito aqui. Quem tá com obesidade ali, um excesso de peso, o que que pega? Essa pessoa... Porque quando você ganha peso, você simplesmente não é só ganhou peso e tá com a aparência que não tá te agradando. Não, seu corpo responde aquilo. Então, uma pessoa com sobrepeso, ela tem ali muita tendência a ter resistência à insulina, tá? Se tem resistência à insulina, não consegue perder peso. A perda de peso fica dificultada. Aí, nessa estratégia, a gente já entra com uma redução e uma mudança nas combinações dos carboidratos. Não só a farinha de trigo, carboidratos. Um só alimento sempre tem isso na mente. Não é só porque eu comi um brigadeiro ou comi um pão francês que eu engordei. Não, não foi o alimento que te engordou. Foi a proporção e a combinação dele ao longo do dia. Então, é isso aqui que a gente faz de diferente, tá? Em certos pontos ali. Por isso que é tão importante a gente saber fazer essas combinações ali, porque a gente tenha resultados. Mas quer dizer que se agora você comer um pão, você vai engordar? Não vai. O que vai determinar é todo o conjunto da sua alimentação ao longo do dia, para você ter esse ganho de peso ali, tá? Nesse processo aí, tá bom? Então, o que eu vejo muitas pessoas ali no mês, vai lá, corta, igual o pão, porque o pão engorda, e o arroz, porque o arroz engorda, tá? Às vezes até tira a janta também. Algumas pessoas vai lá e para de jantar porque a janta engorda, faz ganhar peso. Aí, tá, mas aí o restante da alimentação do dia, como é que tá? Ah, não, toda hora que dá fome vai lá e belisca um pão. Não é o pão que tá te engordando. Não é porque você come pão que você engorda. É porque toda a sua alimentação, ela tá desequilibrada. Ela não tá ali fornecendo nutrientes, vitaminas e minerais e com a combinação certa para te ajudar nesse processo aí. Por isso que não tá conseguindo ter resultado. Então, isso é o que eu mais vejo as pessoas fazendo. Igual salada, não come salada. Então, a nossa principal fonte de vitaminas e minerais vem das saladas, né? Vem ali das hortaliças, né? Então, alface, um tomate, um pepino, uma cenoura, tá? Se não come isso, tá faltando fibra, tá faltando fitoquímico, tá faltando nutrição para botar, né, esse organismo para funcionar. Então tem que melhorar esse porte aí para você conseguir ter resultado. Então vai lá e fica preocupando só com o pão que tá comendo e esquece do restante. Então não é bem esse o caminho, tá? Então, igual eu falei, no emagrecimento, gente, o primeiro passo, vamos supor, você tá aqui querendo emagrecer, vai começar agora, do zero, quer emagrecer, e como que você vai fazer esse esquema? Difícil demais, viu? Tá escutando barulho? Então, como você vai fazer esse esquema do emagrecimento aqui? Primeiro, você vai lá e vai melhorar a sua alimentação. Vai colocar nutrientes ali na sua alimentação. Vai fazer uma atividade física, vai dormir bem, vai cuidar do seu intestino. Você já não vai por esse caminho de tirar, proibir, parar de comer isso, aquilo, outro, não. Vai com esse caminho básico aqui primeiro, tá?
Depois você vai vir com as estratégias. Então, por exemplo, vai fazer uma low carb, que eu vejo muito isso, a pessoa faz low carb, mas ali o carboidrato que ela está fornecendo não é um carboidrato de melhor qualidade. Não é um carboidrato ali que vai, às vezes é um carboidrato que é absorvido muito rápido. Então, por exemplo, o pão francês mesmo. Então, na low carb, não combina esse tipo de estratégia ali, dependendo do horário que você comer. Então, vamos supor no jejum aqui. Tá de jejum, fazendo jejum. Só que quebra o jejum com pão francês e um copo de café com açúcar. Sinto informar, mas você não tá fazendo um melhor jejum ali não, tá? Por quê? Porque o pão francês é o vilão? O açúcar é o vilão? Não. É porque, pensa, você tá com um tempo ali em jejum sem comer nada. Aí quando você vai quebrar esse jejum, seu corpo tá igual ali, um cachorro querendo pegar, né? Tá igual uma onça ali presa na jaula, doida pra sair, né? A sua fome tá assim, né? Seu metabolismo tá assim. Aí logo de cara você vai lá e dá só carboidrato refinado, que é absorvido muito rápido, que vai dar pico de insulina. A insulina é o hormônio anabólico que contribui para o ganho de peso. Então você vai lá e dá esse pico de insulina. Aí não tá fazendo da melhor maneira, não vai ter o resultado que você espera de ter quando você faz o jejum, porque você tá fazendo essa combinação errada aqui para essa estratégia. Mas se fosse, não, só tô tendo estilo de vida saudável aqui, Nutri, não tô utilizando nenhuma estratégia, tô ainda aprendendo a driblar meus sabotadores, estou no primeiro passo aqui. Pode comer um pão ali? Pode. Só que eu acrescentaria mais algo ali para dar mais nutrição. Vai depender do contexto todo da sua alimentação ali, tá? Mas a princípio, o primeiro passo, iniciando, é o que você tem que fazer primeiro por nutrição. Não ir com esse caminho de cortar, parar de comer, seja lá qualquer coisa que for, tá bom? Então é isso, pessoal, passa aí só pra ter um papinho aqui rapidinho com vocês. Então não fiquem aí preocupados em alimento que vai emagrecer, alimento que vai engordar. Tudo é questão de estratégias, feita no momento certo. E antes de vir com essas estratégias aí, tem que aprender a driblar o que tá te sabotando ali, tá? Não adianta nada, levanta de manhã, não come mais pão francês, come os ovos, perfeito, super alimento, legal demais. Mas aí, a hora que chega a tarde da crise de ansiedade, vai lá e come caixa de bombom, vai lá e come pacote de bolacha recheada, vai lá, né, come só alimentos que fornecem calorias vazias. Não vai adiantar. E por que você está comendo aqueles alimentos que não fornecem calorias ali, cheio de nutrientes, vitaminas e minerais? Porque ali no fundo você tem um sabotador, que é a ansiedade. Quando você fica ansioso, você não pensa. Você vai lá e come o que tiver pela frente, fica só querendo comer algo, comer um doce, beliscar uma coisa assim, tá? É o mesmo quesito, igual fica chupando bala ao longo do dia, beliscando café com açúcar ao longo do dia. O café em si é perfeito, excelente, mas o café com açúcar vai ficar dando pico de glicose. Toda vez que dá o pico de glicose é produzida insulina. E essa produção exacerbada de insulina pode te levar à resistência à insulina, o que vai ali dar uma bloqueada na sua perda de peso. Tá vendo? Como que o caminho é muito detalhe, gente. Eu tento levar o máximo de informação aqui pra vocês, mas é muita coisa que envolve no contexto. Não é só uma coisa, tá vendo? É muita coisa que envolve ali. Então é realmente um passo a passo, é coisas a mais que a gente tem que trabalhar para ter um resultado bem satisfatório nesse processo, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos aqui que assistiram e que vão assistir ainda, tá bom? E até mais, né? Talvez amanhã a gente faça mais uma live aqui de novo. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram saber, manda pra mim na caixinha. Eu deixei uma caixinha de perguntas aqui, tá? Que aí a gente vê direitinho e eu respondo pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Magda. Obrigada, Jordana. Obrigada, Tainá, Cícera. Todo o pessoal que entrou aí, tá? Muito obrigada. Obrigada, Edna. Obrigada a todo o pessoal que participou aí, tá? Todo mundo. E eu fico muito feliz da participação de vocês. Então, beijo e até a próxima. Tchau!